Bom dia, meninas. Elaine Barcelos, Mateus capítulo 14. Você está precisando de coragem, de ousadia, de fé para dar passos na sua vida? Os discípulos estavam no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque os ventos sopravam contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus estava orando no monte, orando sozinho. Então foi até os discípulos andando em cima da água. Os discípulos ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! É claro que eles já estavam um pouco aflitos com a situação dos ventos, que fazia com que as ondas com força movimentassem o barco. Então vem alguém em direção a eles, andando na água. Às vezes, quando penso nesta passagem, penso num homem andando sobre um mar calmo, mas não é o que diz a palavra. Havia grande movimentação nas águas. E aquele conjunto de acontecimentos trouxe apavoramento para os discípulos. Então acharam que era um fantasma. Naquele dia, os discípulos haviam participado de um grande milagre de multiplicação de pães e peixes. Viram como Jesus cuidava dos detalhes e se importava com as pessoas. Viram o impossível, mas algum tempo depois lá estavam eles, naquela situação parecendo incontrolável. Um fantasma viria ao encontro deles. Você pode lembrar de alguma situação na sua vida assim? No momento você está crendo, participando daquilo que Jesus está fazendo, mas algum tempo depois seu coração é levado ao medo, como se o nosso Deus não tivesse no controle de tudo. Os discípulos gritaram de medo. Para nós, hoje, até pode parecer estranho estes homens gritando de medo, mas quantas vezes, no nosso íntimo, na nossa situação, diante do inesperado, do imprevisto, do desconhecido, a gente se enche de medo e se apavora, mas Jesus tranquilizou eles. Calma, coragem, sou eu. Como a palavra do nosso Deus nos tranquiliza diante das nossas situações, dificuldades, problemas, quando nos voltamos e escutamos a sua voz. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, ele diz: coragem, sou eu. Ele sempre está lá conosco, seja onde for. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. A Bíblia diz que Jesus respondeu: Venha. Os ventos não tinham cessado. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Muitas vezes Jesus nos chama ao sobrenatural, ao desconhecido. Às vezes não somos ousadas o suficiente, o bastante, como Pedro, para experimentar, para caminhar sobre o impossível, correr riscos. Mas se eu não correr riscos, eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Qual o meu e o seu medo? Minha fé e coragem serão bastante para me fazer se mover sobre ele? Não deixe que o medo, o fracasso, o não vai dar certo te façam parar para viver os milagres de Deus. Deixe seus medos, sua insegurança para viver o impossível. Deus te dá coragem e fé. Você vai vencer os obstáculos, aquilo que te impede de acreditar, de crer. Quando Jesus diz, vem, e ele diz, vem que eu quero te usar. Vem que eu quero te fazer uma nova mulher. Vem com ousadia. Vem sem medo. Vem que eu vou te usar para abençoar. Vem que eu quero te curar. Vem conforme a minha palavra, confia nela. Muitos podem dizer: olha, Pedro, ele andou sobre as águas, mas a sua falta de fé o fez submergir.
Muitas pessoas acham que não vale a pena tentar. E o diabo, muitas vezes, também diz para nós: você não vai conseguir, você vai falhar, o medo vai te fazer parar, você vai ser criticado. Mas Pedro, ele experimentou algo sobrenatural. Nenhum dos outros discípulos andou sobre a água. Mesmo que por um momento, mesmo que ele não tenha conseguido continuar, com certeza ele aprendeu muito. Pedro precisou da ajuda de Jesus. Ele começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Temos que tomar cuidado com a dúvida. Não duvide jamais quando é uma palavra de Jesus, quando é uma palavra de Deus para nós, que a gente possa crer nas promessas deles para a nossa vida. A Bíblia diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque Deus estará conosco. Ele é a nossa força, Ele é nosso escudo. Às vezes teremos medo, mas que tal darmos um passo? Fique tranquila, Jesus estará lá. Deus usaria poderosamente a vida de Pedro. Jesus estava treinando Pedro. Que tudo que a gente faça promova a glória para o Senhor. Quando ambos subiram no barco, o vento cessou. A lição foi ensinada. Se Jesus te convidar hoje para um passo de fé, a andar sobre a água, sobre o impossível, sobre o sobrenatural, ele diz: Vem, você está pronta? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração de cada pessoa que ouve essa mensagem. E eu te peço, Senhor, tira todo medo. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Que caia por terra todo medo no nome de Jesus e que possamos crer que o Senhor está conosco em todo o tempo. Leva-nos, Senhor, a um novo nível de fé. Nos dá coragem, ousadia e confiança no nome de Jesus. Amém.